Amém? Uma bênção. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder trazer a palavra nessa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer as orações dos irmãos. Na última vez que eu aqui preguei, eu pedi oração para que a Sônia fosse submetida àquela cirurgia de retirada de um câncer de mama. E eu dou graças a Deus, porque assim foi feito. Ela retirou esse câncer, no mesmo dia retornou para casa. Eu louvo a Deus porque tudo transcorreu muito melhor do que nós pensávamos. E eu agradeço as orações dos irmãos. Isso só aconteceu graças às orações, à intercessão que foi feita pelos irmãos. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado, pastor. Eu quero agradecer e louvar a Deus pelo que Deus tem feito na vida dela. É um milagre, a realização de tudo que tem sido feito na vida dela é um verdadeiro milagre. Isso identificado até pelos próprios médicos. Aquilo que foi pregado aqui, eu tenho vivido as pregações desse último mês, e eu guardo principalmente duas palavras que tocaram o meu coração. Uma delas, eu estava com o Márcio, o Rafael, lá em Americana, e um pastor pregou para nós, um pastor que eu nunca vi na vida, lá do Espírito Santo, lá do estado do Espírito Santo. Ele pregou uma palavra que tocou profundamente o meu coração. O Rafael já falou sobre isso aqui na igreja. Uma palavra que diz respeito, que muitas vezes nós esquecemos quem nós somos como igreja, e que nós temos que fazer um exame da nossa vida, se nós estamos agradando a Deus ou não. Lá ele pregou sobre Apocalipse, capítulo 2, se eu não me engano, a igreja de Éfeso. Uma igreja abençoada, uma igreja que tinha boas obras, uma igreja que a palavra era abençoada, ou seja, não tinha heresias, eles faziam boas obras, eles davam dízimo, eles eram pessoas crentes, fiéis a Deus. Mas naquela igreja houve uma reprimenda por parte do Senhor. Qual foi a reprimenda? Qual foi a correção que Deus fez através do apóstolo João? E ele corrigiu que aquela igreja estava com um problema. Ela fazia tudo certinho, assim talvez como eu e você procuramos fazer. Procuramos viver uma vida abençoada. Nós havíamos esquecido o primeiro amor. Nós havíamos esquecido para que nós somos chamados por Deus. E esse primeiro amor nada mais é do que você pregar a palavra de Deus a outras pessoas. Esse é o primeiro amor. Você, quando recebe a Cristo, você não vê a hora de você falar para as pessoas de Jesus. Mas com o passar do tempo, isso vai esfriando, isso vai ficando para o segundo plano. E aquele irmão, propriamente naquela pregação, ele chamou a atenção disso. Não adianta nós sermos uma igreja abençoada em muitos aspectos, mas se nós deixarmos de levar a palavra para outras pessoas. Isso aqui é feito na Fundação Cara, isso aqui é feito nas pregações diárias aqui na igreja, isso aqui é feito na sua casa, aonde você estiver, você tem que levar a palavra do Senhor. Essa foi uma passagem, uma palavra que falou profundamente no meu coração para correção. Uma outra palavra que diz respeito a nós examinarmos a nossa vida, que o Rafael trouxe aqui, outro dia o pastor Rafael trouxe, e nós fazemos um autoexame. O médico que operou a minha esposa, ele falou que esse milagre que aconteceu na vida dela, de ter identificado um câncer extremamente maligno, extremamente agressivo, é o câncer que a Sônia teve. E ele falou: só você tem essa cura, possível cura, porque você identificou esse câncer, porque você se examinou. Lembra que o pastor Rafael pregou que nós temos que examinarmos o nosso coração? A palavra é 2 Coríntios, o último capítulo de 2 Coríntios. Desde que eu ouvi essa palavra, eu não consigo pregar outra coisa, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu estou um mês mastigando essa palavra, e eu lembro bem que tinham 3 passagens que nós temos que fazer o exame. Voltando no caso da Sônia, a Sônia faz exame de mama, transvaginal, todos os exames que as mulheres fazem todos os anos. Ela não deixa de fazer um ano. Só que ela não identificou. O último exame ela fez em abril, não apareceu nenhum câncer. Só que ela mesma, ao se autoexaminar, ela sentiu um caroço no seio, mas muito pequeno. Sabe quanto tem esse caroço? 1,6 centímetro. 1,6. Só que ele estava bem superficial, bem próximo à pele. E o médico falou assim: ó, você só conseguiu identificar
porque você se autoexaminou. Se você fosse esperar mais um ano para fazer o exame, ele ultrapassaria 2 centímetros. E como ele é muito agressivo, possivelmente você não teria mais cura. Ele já teria se espalhado para outros lugares. Então, aquela palavra que o Rafael trouxe, ela é válida para nós, no sentido que nós temos que examinar. E eu lembro bem da palavra. Nós temos que examinar o nosso coração em primeiro lugar. O coração do homem é enganoso. Nós temos tendências de errar. O segundo que nós temos que examinar são os caminhos. Lembra disso? Foi pregado. Os nossos caminhos parecem que são certos, mas o único caminho é Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por mim. Então não tem outra forma. Você às vezes pode se achar o bonzão, você pode achar que você está fazendo tudo certo, mas se você não estiver seguindo a orientação do Senhor, você vai dar com os burros na água. Você vai entrar numa canoa furada. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto da pregação do Rafael é sobre os frutos, que nós somos conhecidos pelos frutos que nós expomos. E essa palavra tem pregado, tem falado no meu coração. Eu procuro, depois que eu escutei a palavra, eu fui historiar todos os versículos citados, eu fui fazer um estudo sobre isso, e eu quero pregar isso em outro lugar. Não vou pregar aqui porque o Rafael já pregou, mas eu vou aproveitar essa pregação em todos os lugares que eu for. E durante isso eu estava falando: o que eu vou pregar? Rafael me fez um convite ontem: você pode pregar amanhã? Eu falei: posso. Mas o que eu vou pregar? O Senhor me direcionou uma palavra que está em Hebreus. Por favor, abra sua Bíblia, capítulo 12, versículo 1. Eu estou usando aqui em James. Se você puder colocar para nós, Natália, eu te agradeço. Aqui em James, o versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus. Eu vou falar alguma coisa que também já foi falada aqui hoje. Eu vou falar ao que o autor do livro de Hebreus, ele comparou a nossa vida cristã. O que nós devemos fazer, o que é comparado a uma vida cristã. E nós vamos ver que é uma corrida, uma carreira, uma maratona. Nós vamos ver que é mais ou menos isso. Está no versículo 1, está escrito assim: todos acharam? Digam amém. Versículo 1, capítulo 12 de Hebreus. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, é isso? A corrida que nos está proposta. Versículo de número 2: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e aceitou-se à direita do trono de Deus. Glória a Deus. Versículo 3: reflete profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Olha a comparação aqui que é feita. Nós vamos falar sobre uma corrida. A nossa vida é comparada, nossa carreira de fé, pois que conhecemos a Cristo, ela é comparada como uma corrida. E a corrida não ganha quando você está largada. A corrida, você só ganha os louros quando você chega e ultrapassa a linha final. Não adianta você começar muito bem e não terminar a prova. Amém? Começa por aí. Então, como que nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Eu coloquei aqui carreira de fé. Tem um título na pregação: carreira de fé, corrida de fé. Corramos sem desanimar a corrida que está à nossa frente. Nós queremos um dia morar no céu, não queremos? Eu quero. Você também. Então, não dá para desanimar. Você já viu algum corredor de São Silvestre que ele começa no meio da corrida, sentir cansaço e para? Ele vai ficar no meio da corrida, Márcio. Ele não vai chegar lá no fundo. Os etíopes lá vão lá profundo, lá na frente, lá já ganharam a corrida. E os outros estão lá parados no meio do caminho. E assim por diante. O autor de Hebreus diz que devemos correr a carreira que nos está proposta, e Paulo acrescenta. Se você puder abrir a sua Bíblia, em capítulo 3,
de Filipenses, versículo 13, está escrito, capítulo 3 de Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, versículo de número 13, escrito assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Apresso-me em direção ao alvo. Qual que é o alvo? É chegar no céu. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Isso aqui é o apóstolo Paulo descrevendo que nós devemos esquecer o que ficou para trás. Esquece, irmãos, esquece os teus pecados que foram cometidos antes de você conhecer Jesus. Nós vamos lá pregar para aqueles garotos lá da Fundação Casa. Se eles lembrarem do que eles já praticaram, nenhum deles quer saber de Jesus, porque eles já mataram, já roubaram, já traficaram, já fizeram miséria. E se eles ficarem só lembrando disso, é o que o apóstolo Paulo fala aqui. O livro de Hebreus fala que nós temos que correr. O apóstolo Paulo fala que na nossa corrida nós temos que esquecer o que ficou para trás antes de conhecermos a Jesus. Esquece o teu sofrimento, perdoa a quem te fez sofrer. Se você não deixar essa mágoa, você não alcança os céus. Se você, casamentos desfeitos, você escuta, é muito comum falar: eu não quero nem saber daquele homem, daquela mulher, para mim ele morreu. Irmãos, os pecados ficaram para trás. Se você guardar essa mágoa, você não chega a alcançar a coroa da glória. Esquece. O apóstolo Paulo, ele tinha tantos arrependimentos, ele deixou Estevão, ele permitiu que Estevão fosse morto na frente dele, pegou as vestes dele e falou: pode matar, ele é cristão, mata. Quantos velhos ele não colocou nas prisões, mandou matar? Quantas crianças ele não mandou matar? E se ele ficasse lembrando disso depois que ele conheceu ao Cristo, ao Deus verdadeiro, como ele poderia desejar os céus? E ele fala isso, ele escreve isso em Filipenses, deixando para trás. Eu olho para quem? Para o alvo, que é Jesus. Jesus levou na cruz todo o teu sofrimento. Jesus levou na cruz todos aqueles que te traíram, todas as traições, a dor. Como é que você falar para uma mulher, para uma criança que foi estuprada pelo próprio pai, que ela tem que se perdoar essa pessoa? É fácil falar, mas como que se consegue isso? Só olhando para Jesus, não tem outra forma. Mas se você olhar para Jesus, você consegue. Você consegue. Talvez você tenha vindo na igreja só para ouvir isso hoje. Talvez Deus te trouxe e permitiu. Acho que o Corinthians ganhou. Estou soltando provas aí. Ou o Vasco, eu duvido. Então, irmãos, ou pelo menos eu torço. Eu só queria voltar aqui e falar. Se nós deixarmos de olharmos para Deus, nós não conseguimos apagar as mágoas do nosso coração. E nós devemos lembrar que Cristo levou toda a nossa dor na cruz do Calvário. Amém. Nós morremos. Aquele cara que sofreu, aquela mulher que sofreu, as mágoas dela ficaram para trás. Ela nasceu de novo. Se ela aceitou Jesus, ela morreu para tudo aquilo, para todo aquele sofrimento. E agora ele nasce uma nova criatura para Jesus. O apóstolo Paulo mesmo fala que todas as coisas são feitas novas. Uma nova vida nós herdamos quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Então guarda essa palavra. O apóstolo Paulo aqui nos identifica isso. Aleluia. Nas corridas seculares, tipo a São Silvestre, só tem um vencedor. Mas aqui, como o próprio Rafael já falou aqui, nós temos uma corrida, mas nós não esperamos vencê-las sozinhos. Nós queremos vencê-las acompanhadas por toda a igreja. Vamos correr uns com os outros de mãos dadas, para chegarmos e sermos coroados pelo Senhor. Nós não temos que matar um irmão, empurrar um irmão, derrubar um irmão, para que a gente possa alcançar a nossa corrida. Não, de mãos juntas nós vamos chegar aos céus, torcendo
para receber o bem-vindo por parte do nosso Jesus. Amém? Então, mas a nossa vida cristã, você coloque isso na tua cabeça, ela é uma corrida, não é fácil. Você já viu algum atleta não se preparar para ganhar uma grande corrida? Ele passa não meses, ele passa anos se preparando para que o físico dele possa suportar uma grande corrida. Eu estava estudando aqui, por que esse apóstolo aqui, eu não sei quem foi, o autor de Hebreus, alguns falam que é Paulo, muito possivelmente, mas não tem certeza disso. Mas por que ele traz essa estratégia de que a vida cristã é uma corrida? É uma maratona. Ele está comparando aqui as corridas da Grécia. A cidade de Maratona até a cidade de Atenas são 42 quilômetros. Por isso que maratona tem 42 quilômetros. É a distância a ser percorrida da cidade de Maratona até Atenas, na Grécia. Então, irmãos, a nossa carreira, ela é longa. E vai ter momentos de sofrimentos. Vai ter momentos que nós vamos ali faltar o ar. Vai ter momentos que nós vamos ter sede. Vai ter momentos que nós vamos ter dor. Mas não importa. O nosso objetivo é chegar no céu. Amém? O nosso objetivo é chegar no céu. Essa é a carreira cristã. E eu vou aqui listar de forma bem rápida. Eu tenho mais minutos. E eu quero listar de forma bem rápida o que é preciso para fazer parte dessa corrida. Não é qualquer um que entra nessa corrida. Não é qualquer um que fala, eu vou correr. Não. Você precisa de algumas reivindicações. Eu listei aqui 5, 6 reivindicações. 5 coisas que nós temos que obrigatoriamente fazer para poder correr essa maratona da vida terrena nossa até os céus. A primeira delas, eu coloquei aqui, que é nascer de novo. A primeira coisa que você tem que fazer. Lembre-se que em João capítulo 3, versículo 3, João 3, Jesus fala que é necessário a todo aquele que necessita chegar aos céus, precisa nascer de novo. Então precisa morrer o velho homem, precisa morrer a velha mulher e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Só fará parte dessa corrida quem está disposto a morrer a sua vida anterior a Cristo. Não é para todos, não é para a humanidade inteira, é somente para aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. É somente para aqueles que reconheceram que são pecadores e reconhecem o sacrifício da cruz do Calvário. A esses é dado o direito de nascer de novo, nova criatura. Então só pode fazer parte dessa corrida, guarda isso, em primeiro lugar, quem nasceu de novo. Aleluia. Meus pecados foram perdoados, minha vida transformada, e agora uma nova criatura em Cristo Jesus. As antigas coisas passaram, aleluia, e eu estou vivendo em comunhão com Deus agora. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso. As coisas velhas passaram, aleluia. Se você não nascer de novo, você não pode fazer parte da corrida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Qualquer esforço humano é obra morta. Você tem que reconhecer que quem fez o esforço foi Cristo Jesus da cruz do Calvário. Não é pelo que você faz. Mas eu vou viver agora de caridade, eu vou fazer de tudo. Lá o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que não adiantava você dar o teu corpo inteiro, não adiantava você dar tudo teu para os outros. Isso não acrescenta nada na tua salvação. Você tem que reconhecer o que Cristo fez na cruz. Você tem que reconhecer que Deus fez através do seu Filho, enviando o seu Filho morrer no seu lugar e por mim. Aí está tudo bem. Esse é o esforço que Jesus já fez. Nós apenas temos que reconhecer o que Deus fez por nós. Aleluia. O sangue de Cordeiro na cruz nos inscreve para correr essa caminhada cristã. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu listei aqui é que nós somos inscritos para vencer. Nós não somos inscritos nessa carreira só para competir. Não, nós queremos vencer. O nosso objetivo é morar no céu.
O nosso objetivo é viver eternamente com Deus, mas precisamos ser escritos. E aí eu lembrei daquela passagem onde Jesus mandou os 72 discípulos a levar a palavra dele para outras pessoas. E os discípulos foram, e eles vieram assim, encantados, maravilhados. Eles falaram: Jesus, em teu nome, até os demônios se submetem a nós. Lembram dessa passagem? Falou: até os demônios. Isso está lá em Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20. Lucas capítulo 10. Fala: até os demônios se submetem. E Jesus fala para eles: você não tem que ficar contente porque os demônios se submetem a vocês. Vocês têm que ficar contentes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Em outras palavras, aqui o escritor de Hebreus: vocês têm que ficar contentes é porque vocês estão inscritos para correr a carreira cristã. O nome de vocês está escrito no livro da vida. E quando vocês ultrapassarem a linha de chamada, vocês poderão ouvir o bem-vindo por parte do próprio Jesus, dos lábios de Jesus. Vocês têm que ficar contentes porque o escrivão, o anjo escrivão lá do céu, escreveu o nome de vocês no livro da vida. Então vocês podem competir, vocês podem, como diz a palavra de Deus, pegue a sua cruz e me siga. Vá correr, pode correr, eu estou contigo, diz o Senhor. Nós não corremos sozinhos, corremos em mãos dadas com o nosso Deus. É isso que nos abençoa, é isso que nos alivia a alma. Aleluia. Muitas vezes hoje as igrejas têm procurado só falar de bens, falar de bênçãos, falar de que você é próspero, que você é abençoado quando chega com um carro novo na porta da igreja, que você é abençoado porque você tem uma casa boa, que você é abençoado porque você tem um bom emprego, um bom salário. Irmãos, você é abençoado porque você está escrito no livro da vida. Amém. Glória a Deus. É por isso que você é abençoado. Glória a Deus. É por isso que você tem que dar glória a Deus. Glória a Deus. Não é pelas coisas que Deus tem te dado, Ele dá, mas não é isso que é bênção para nós. Bênção para nós é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém. E ninguém pode apagar. Aleluia, é isso. Então esse é o segundo ponto, você tem que estar escrito no livro da vida. Eu coloquei aqui um terceiro ponto dessa corrida que é importante: as regras da corrida. Nós estamos aqui no capítulo 12 de Hebreus, estamos lá, você pode voltar na sua Bíblia no capítulo 12, mas quando você baixa um capítulo, volta um capítulo atrás, você vai ver a terceira regra dessa corrida. Para você participar dessa corrida, você precisa o quê? O que você precisa? Escritos para vencer. Tem regras dessa corrida. Qual que é a regra? A regra é o seguinte: sem fé ninguém pode agradar a Deus. E no capítulo 11, Hebreus 11, 6 está escrito isso. Se você voltar aí na sua Bíblia, capítulo 6 está escrito assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a Ele. Amém? Então está aí a terceira regra. A terceira regra da corrida é que você precisa ser um crente de fé. Fé é você crer nas coisas que você não vê, mas espera. Isso é fé. Capítulo 11, você tem 25 heróis da fé. Alguns deles são parecidos com nós, até um pouco parecidos. Você vai falar: eu sou meio parecido com Abraão. Também peguei minha mulher e falei: vamos sair, não sabemos para onde, mas nós vamos mudar. Pegamos igual a nossa tendinha, fizemos 13 mudanças. Quanto? 14, perdi as contas. Fizemos 14 mudanças. Mais ou menos que Abraão. Cada dia ele pegava a tendinha e ia para um lugar. Mas Sara, para onde que ela... Deus vai mostrar, Deus vai mostrar. A gente é parecido com alguns deles, mas com alguns outros nós somos completamente diferentes. Não importa. Você só tem que ter alguma coisa em comum com eles: é a fé que eles tinham. Se você tiver a fé que tinha Abraão, que tinha Moisés, que tinha Noé, que tinha Raabe, que tinha todos os heróis da fé,
você vai correr e vai receber o prêmio da tua corrida. Amém? Então a regra da corrida é essa. A regra da corrida é nós temos fé. Mas fé em quem? Em nós? A nossa força? Não, fé no nosso Deus. É crer que Ele é que faz o impossível na nossa vida. Amém? Eu coloquei aqui um quarto ponto. Eu já estou aqui abreviando, eu tenho mais 10, 15 minutos, mas eu não vou levar tudo isso. O quarto ponto que eu coloquei aqui é que nós vamos vencendo obstáculos. Eu, quando assisto aquela corrida, eu gosto de assistir a corrida de São Silvestre, quase todo ano a gente assiste assim rapidamente, e quando eles vão chegando ali, eles dão a volta na cidade, em várias cidades, em várias ruas, e de repente eles vão subindo a Brigadeiro, vão chegando na Paulista para vencer. Quando eles estão lá na Brigadeiro, subindo a Brigadeiro, quem conhece a Brigadeiro lá em Consolação, lá em São Paulo, sabe que aquele troço lá é uma subida desse tanto, vocês já estão sem fôlego, são obstáculos, eles estão chegando ali praticamente sem forças nenhuma, mas eles estão lá buscando alcançar o louro que para eles é de suma importância. E assim a nossa vida também, nós vamos vencendo obstáculos. Aleluia. Na vida cristã você não tem que carregar mais nada da sua vida velha nas costas. Todos aqueles corredores que você vê, eles não estão carregando nada além de uma camiseta muito fininha, o tênis mais leve possível, uma sunga muito fininha, que eles não carregam peso nenhum. Então aqui para você, guarde na tua cabeça, não carrega mais peso nas tuas costas, não deixa o inimigo colocar peso nas tuas costas. Os pesos que nós tínhamos, Jesus já cravou na cruz do Calvário. Aleluia. Às vezes a gente fala, pô, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, eu tinha, agora já foi colocado na cruz do Calvário. Eu preciso correr e eu não posso ter peso nas minhas costas. Eu preciso perdoar, porque se eu não tiver perdão, você está carregando um peso enorme. Se você não consegue perdoar aqueles que te fazem mal, isso vai fazer mal para você, não é para a pessoa que fez mal para você, não, vai fazer mal para você. É um peso que você não aguenta carregar. Para fazer parte dessa corrida, joga os pesos fora. Por isso que Jesus fala que o fardo dele é leve, o nosso é pesado. Troca com Jesus. Amém. Deixa Ele te dar um fardo leve, para que você possa correr a corrida da fé. Aleluia. Livre-se dos pesos, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Na vida cristã não podemos carregar pesos, temos que estar livres. Esse é o quarto ponto. O quinto, eu coloquei aqui listando, numa corrida você tem que olhar para frente. Numa corrida, se você ficar olhando para os seus pés, você vai tropeçar. Numa corrida, se você ficar olhando para os que estão vindo junto com você, você vai falar, eles vão me ultrapassar, e aquilo vai tirar a tua atenção. Numa corrida, você tem que olhar para o alvo. Qual que é o alvo da nossa vida? É Jesus. Olha só para Jesus. Não olha para as circunstâncias. Você fala, pastor, você não sabe como é que está a minha vida, você não sabe dos boletos que eu tenho que pagar, você não sabe das enfermidades que tem em casa, você não sabe de nada. Não sei, mas eu sei que Jesus é o nosso alvo, e se eu olhar para Ele, os obstáculos vão ficando para trás. Se eu olhar para os obstáculos, eu vou cair, eu vou desanimar, eu vou me entristecer, e eu não vou chegar no alvo de passar a linha da chegada. Eu não vou conseguir. Mas se eu olhar para Jesus, eu vou alcançar. Eu coloquei isso como o quinto alvo, a quinta regra dessa corrida, vamos dizer assim. Eu listei aqui alguns pontos. Se olharmos para nós mesmos, vamos tropeçar, por isso olhe para Jesus. Ele é o prêmio soberano da nossa vocação. Ele diz isso em Hebreus, que nós lemos aqui. Ele é o plano, ele é o prêmio soberano da nossa vocação. Em Hebreus capítulo 12. Enquanto olhamos para Jesus, vamos deixando as coisas, as vaidades, as circunstâncias para trás e olhamos para frente. Foi isso que Paulo fez. Se Paulo olhasse para que as circunstâncias da vida dele, ele passou boa parte da sua carreira cristã atrás das grades.
Se ele ficasse ali se lamentando e só falando, mas olha o que Deus deixou eu passar, eu aqui preso nessa casa aqui trancado com não sei quantos soldados romanos me vigiando dia e noite, tipo Bolsonaro lá agora na polícia, vigiando ele dia e noite. Assim era o apóstolo Paulo. Tinha soldados vigiando ele quando ele dormia, de manhã, de noite, o tempo inteiro. Mas sabe o que ele fazia? Ele não olhava para isso. Sabe o que ele fazia? Escrevia cartas para os irmãos que estavam em Éfeso, para os irmãos que estavam em Corinto, para os irmãos que estavam na Galácia. Ele escrevia, e nós temos aqui 2/3 do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo atrás das grades, tanto na sua primeira prisão, que era uma casa, e depois em Roma. Quando ele escreve 2 Timóteo, ele já estava num cárcere embaixo da terra, úmido, fétido, não via a luz do sol. Se ele olhasse essas circunstâncias, ele não escreveria 2 Timóteo. Mas nós vemos que ele escreveu várias cartas, estando nessas circunstâncias. Então, aleluia, olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente. Não olhe para os obstáculos. Aleluia, aleluia. E eu listei a última para nós finalizarmos. Já está na hora. O 6º ponto eu coloquei, queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios capítulo 9, vamos ver se eu acho aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Eu listei aqui. Está aqui. Capítulo 9, 1 Coríntios. Paulo escrevendo para a igreja lá de Coríntios. Não importa onde Paulo estivesse, ele estava escrevendo para as igrejas. E ele escreveu assim, no capítulo 24, versículo 24. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correrei de tal maneira que alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia. Oh, nós vamos correndo para vencer. Nós não vamos correr para ficar no meio do caminho, não. Nós não vamos correr para ficar próximo à linha de chegada, não. Nós vamos ultrapassar e vamos ouvir o bem-vindos por parte do nosso Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Correndo para vencer. Como que você está correndo a tua carreira cristã? Aí eu quero lançar essa pergunta para nós finalizarmos. É uma análise que eu tenho que fazer, que você tem que fazer. Como foi pregado aqui, examine-se cada um. Eu não consigo examinar a sua vida, eu consigo examinar a minha própria somente. Mas como você está correndo a tua carreira cristã? Qual tem sido o teu testemunho? Qual tem sido a tua experiência com Cristo? Você é daqueles que quando as lutas vêm, você reclama? Só como os israelitas do deserto? Quando eles comiam as codornizes, eles ficavam satisfeitos. Mas quando faltava água, eles maldiziam. E eles queriam voltar a comer os alhos lá do Egito, mesmo sendo escravos, comer pepino. Ah, vai dormir. Não é tão bom assim. Não é tão bom assim. Eles tinham um maná fresquinho, todo dia, ao abrir a tenda, sem plantar e sem colher. Eu entendo um pouco de agricultura. Para você colher um pé de alface, você tem que colocar uma semente, esperar bons dias, 90 dias, aí 60 dias para você colher. E você tem que regar, você tem que adubar, você tem que tirar o mato, você tem que tirar os bichos todos, os insetos, tudo. Tem que trabalhar. Eles não, eles abriram a tendinha e o maná estava fresquinho ali para eles, e eles reclamavam. Como é que você vive com Cristo? Quando está tudo bem, eu estou com um bom emprego, eu estou com saúde, as coisas de casa estão tudo legal, tudo bem. Mas e quando as coisas invertem? E quando o dinheiro falta? E quando a escassez chega? E quando a enfermidade vem e bate a porta? Como nós temos vivido? É a carreira, é a corrida, é uma maratona.
Não são alguns metros, são 42 quilômetros. Lembre-se disso. Você já procurou correr 42 quilômetros? Não é fácil. É você ir Cravinho, voltar, ir Cravinho e voltar. Tá louco? Correr? Vai ser fácil não. Mas essa é a nossa corrida. Então dê glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito na tua vida. Aleluia. Só para terminar, largue tudo e corra para Jesus, pois nessa carreira não se ganha o prêmio por antecipação, e é preciso chegar, e o Senhor está chamando você para correr e vencer. Largue tudo e corra para Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Largue tudo, não importa as circunstâncias, não importa. Está difícil, tá? Jesus está do teu lado, Jesus está te segurando na mão e está te impulsionando. Continua que você ainda não chegou, continua que você ainda não chegou. Você tem que caminhar mais um pouco, você tem que correr mais um pouco, mas você vai alcançar. Você fala, mas e se eu morrer no meio do caminho? Eu estou com Cristo, acabou a corrida para mim, eu já recebi o bem-vindo do Senhor. Amém? Aquele crente, e se eu morrer? Se você morrer, você está com Deus, meu filho. Tem coisa melhor não. Não é melhor não ganhar na loto, não é. É melhor estar no Senhor. Você nunca mais chorará. Lembra que nós cantamos aqui? Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais saudade, não haverá mais nada, só a graça permanente do Senhor na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero orar por você. Nós terminamos bem no horário, mas eu quero orar pela tua vida. Talvez você fale, puxa, o que eu fui fazer na igreja hoje? Se você veio aqui só para ouvir isso, olha, eu vou correr e Jesus vai correr comigo e eu vou chegar na linha final. Eu vou ultrapassar a linha final, porque Jesus está comigo. Eu não estou correndo sozinho. Eu não estou correndo sozinho. Se você guardou isso da palavra, glória a Deus. Glória a Deus. Largue os pesos que você está carregando. Seja grato a Deus. Nós estamos aqui findando um ano. Hoje praticamente é o último culto do ano. Praticamente é o último culto do nosso ano. Nós temos um ano se iniciando. Quantas bênçãos Deus deu para você desse ano? Márcio, enumera. Você consegue? Não dá. Você consegue, Anderson? Foi muitas bênçãos. Foi muitas. Foram muitas. Agora, quantos problemas? Também foram muitos. Mas as vitórias foram maiores. O Senhor, se nós estamos aqui, nós somos vitoriosos. Porque o Senhor nos deu a vitória. Não é pela nossa força, é pela graça e misericórdia dele. Então nós só temos a agradecer por tudo que o Senhor tem feito, e nós somos gratos pelo que o Senhor fará. Eu queria orar, agradecer pelo que o Senhor fez esse ano, e eu quero orar já louvando a Deus pelo que o Senhor fará no ano seguinte. Nós temos aqui o privilégio de termos já o ar-condicionado ligado. Agora cabe a nós proclamarmos esse evangelho para poder encher esses locais. Amém. Cabe a nós proclamar a palavra do Senhor para que novas pessoas possam alcançar a inscrição na corrida dos céus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque a tua palavra, Senhor, ela é bálsamo para curar as nossas feridas, e ela também é maná para sustentar a nossa alma. Por isso, Senhor, nós te louvamos por tudo o que o Senhor fez por nós. Te agradecemos, Jesus, pelo primeiro lugar, é pela tua morte e pela tua ressurreição, pela tua morte no nosso lugar, onde nós temos direito a ser chamados filhos de Deus, só porque o Senhor morreu no nosso lugar e pagou o nosso pecado. Te louvamos, Senhor, em primeiro lugar por isso. Te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos.
pelo ano abençoado que Tu nos deste, Senhor, nós Te louvamos. Abençoamos, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã que aqui está, cada família aqui representada, por todas as bênçãos derramadas. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito. E Te pedimos, Senhor, abençoa esse ano que nós iniciaremos, ó Pai. Toma conta de nós. Continue segurando a nossa mão para que possamos correr juntos, Senhor, até a prova final. Senhor, abençoa a vida de cada um. Abençoa, Senhor, esses dias de descanso, os dias de comunhão familiares. Enfim, Senhor, esteja com cada um dos irmãos. Aqueles que não puderam ouvir, que o Senhor também os abençoe, que o Senhor os alcance, o Senhor os cure e os livre de todos os males. Eu Te peço tudo isso e eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Levanta as tuas mãos, estenda as tuas mãos, e que o amor do Pai, e que a graça do Filho Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a igreja, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Amém? Vão em paz. Não vá embora antes de abraçar os irmãos aí. Amém? Estamos em poucos, dá para abraçar todo mundo. Deus abençoe.